Boa noite a todos. Vocês que não estavam hoje, You wanted to speak in Portuguese? for I you will that speak were not English. here in the morning, Você que não estava aqui de manhã, you have missed it all. você perdeu tudo. What would you have done when Jesus came? Onde você estava se Jesus estava aqui? He was here. Ele estava aqui. And you were not here. E você não estava. You're gonna miss out. Você perdeu. You cannot stay at home. Você não pode ficar em casa. One time I was in the south and I was preaching there. Eu estava pregando no sul um tempo atrás And I want to tell you something. e eu estava dizendo algo. You have to know. Você precisa saber. You need to have the conviction in your heart Você precisa ter uma convicção no seu that coração. Jesus Que Jesus, that walked on the earth, que está andando na terra, that Jesus that died que Jesus que morreu, and was raised from the que dead ressuscitou dos mortos and ascended to e heaven, que está no céu, sitting on the right hand of God, assentado à direita do Pai, is here tonight. está também aqui nessa He's noite. here in every meeting. Ele está em cada reunião. How can you stay at home? Então como é que você pode ficar em casa? You must be a fervent Você precisa ser fervoroso, believer. pessoa de fé. The conviction in your heart, who is Jesus? Você precisa ter uma convicção no seu coração. Quem é Jesus? Who is Jesus? Quem é Jesus? He's not a little baby. Ele não é mais um bebê. He's the one Ele é aquele. that was and is to come. Aquele que era, que é e que há de vir. He's the Son of the living God. Ele é o Filho do Deus vivo. He's the one that overcome death. Ele é aquele que venceu a morte. He's the one that has saved you. Ele é aquele que te salvou. He's given his life for you Ele veio e deu a vida por você. because he loves you. Porque Ele te ama. He is the love of God. Ele é o amor de Deus. He is compassion. Ele é cheio de compaixão. He was here this E morning. você não estava aqui nessa manhã. And you have missed out. Você perdeu. But I forgive you. Mas eu te perdoo. I just want you to know. I was preaching there in the south. Só quero que você saiba disso. Eu And- estava pregando no sul. And Jesus was in the place. E aí Jesus estava naquele There lugar. was such an anointing of miracles in that place. E havia uma unção de cura naquele lugar. And not all of them was healed. E nem todos deles foram curados. Because they couldn't realize that Jesus is in that place. Porque eles não puderam perceber que Jesus estava lá. It was not a man. Não é o homem. It was Jesus. Era Jesus que estava lá. And the power was there to heal them. E o poder estava ali para curá-los. And they didn't get healed. Mas eles não foram curados. There was one lady. Havia uma mulher. She suffered a stroke. Ela sofreu um derrame. And she, okay, I No, must, just turn to me. and I believed, Eu creio. because I have prayed for many people that has a stroke. Eu that orei já God por has muitas healed. pessoas que tiveram derrame e foram curadas. So when I start praying for the people, E aí então quando eu comecei a orar pelas pessoas, she didn't come out. ele não veio. It's a woman. He didn't. Yes, she didn't. Ok, ela não veio. She stayed there, Ela continuou lá, sit there. sentada. And I called her. E aí eu chamei. And I start talking to her. E aí eu falei com ela. You see, but when I start talking to her, E aí quando eu comecei a falar com ela, I perceive that she knows more than I know. eu percebi que ela sabia mais do que eu. Or she thinks she knows more. Ou ela pensava que sabia mais. I could do nothing for her. Então eu não pude fazer nada por ela. Jesus could do nothing for her. Jesus não pôde fazer nada por ela. She went as she has coming Ela veio e foi the same way. do mesmo jeito. She was not healed. Ela não foi curada. And I was so sorry for her. E eu fiquei tão sentido por ela. But I went, Aí eu fui. and the next day, Aí no outro dia, the mother-in-law of the pastor, a sogra do pastor she said, I want to testify today. falou: eu quero testificar nessa noite. She was Hoje. she was very shy.
Ela era uma mulher muito tímida and she has a problem in her throat. e ela tinha um problema na garganta. And after that meeting where I was preaching, E aí então depois dessa reunião que eu estava pregando, in the night, naquela noite, God woke up Deus a despertou and He said to her, e disse a ela: I was in that meeting, Deus acordou aquela mulher à noite e disse: eu estava naquela reunião and many people wasn't healed. e muitas pessoas não foram curadas. I was there to do miracles, Eu estava lá para fazer milagres, but they didn't got healed. mas eles não foram curados. And she was a problem, but she didn't come out also. E ela também viu esse problema, mas também não veio à frente. And she just cried out to God, E aí ela orou, chorou ao Senhor naquela and noite. she repented. E ela se arrependeu. And that moment she was healed. E aí naquele momento que ela se arrependeu, ela foi curada. And but she came and to testify. E aí ela veio no outro dia para testemunhar sobre isso. And that's why I want to tell you. Então é isso que eu quero te dizer. Which God are you serving? Qual Deus você está servindo? That's a question. Essa é uma pergunta. It's the same with the offerings. If you are here every time, you are honoring God. Todas as vezes que você vem aqui ofertar, você está honrando a Deus. Offering? You said offering? Yeah, it's the Okay. same. And when you are here with your presence, you come to the church, you are honoring God. Todas as vezes que você vem à presença do Senhor, você está honrando-o. Do you understand? Você entendeu? Because we need to have the revelation. Porque nós precisamos ter essa revelação. I can't make you to believe. Eu não posso fazer você crer. You have to believe. Você tem que crer. Jesus can be here. Jesus não pode curar. No, He can be here. Jesus can't be healed. Jesus pode estar aqui And He's with His power here. e ele pode He's here with His power. estar aqui com seu poder, But you need to believe Mas- to be healed. mas você precisa crer para poder receber a You cura. need to believe Você to be precisa touched. crer para ser tocado. You have to come with that purpose. Você precisa vir com esse propósito. If you read the Bible, Se você ler a Bíblia, all the examples todos os exemplos is people that went to touch Jesus. fala de que quando você toca Jesus, You are going to be healed. você será curado. You will not go out the same way. Você não vai sair da mesma maneira. It doesn't matter who is here. Não importa quem está aqui. You must know, but Jesus is here. Você precisa saber, Jesus está aqui. When the pastor is preaching, Quando o pastor está pregando, Jesus is here. Jesus está aqui. Where the pastor is preaching, Quando a pastora está pregando, Jesus is here. Jesus está aqui. When the elder is preaching, Quando os anciões estão pregando, Jesus is here. Jesus está aqui. Do you understand? Você entende? And Compreende? when you are preaching, E quando você está pregando, Jesus is with you. Jesus está com você. You must have the conviction in your heart, Você tem que ter essa convicção no seu coração, because it's going to change you. porque isso vai te mudar, vai te transformar. It's going to change the Atmosfera? atmosphere around you. Isso vai mudar a atmosfera ao seu redor. Yes, it's going to change. Isso vai mudar. For you that was not here this morning, Você que não esteve nessa manhã, last night when Pastor Ronald started talking and preaching, a noite anterior, ontem, quando o pastor Ronaldo começou a pregar, he was preaching my sermon. ele estava pregando o meu sermão. I said, "Oh my God, what I'm going to preach?" Aí ele pensou, ai meu Deus, o que eu vou pregar? But this morning I preached the same message, but different. But it is the line, the faith and the love. Mas hoje de manhã eu preguei o meu sermão, era a mesma linha, porém ele era um pouco diferente, né? Foi falando sobre fé e amor, But more practically, de uma maneira mais prática. you see? And God really moved.
E Jesus realmente moveu, Deus moveu. We saw the miracles. We saw the E healing. nós vimos muitos milagres, muitas curas. And that's good for your faith. E isso é bom para a sua fé, Because when you see, porque você pode ver, then you can go and you can do it. e aí você pode ir também fazer isso. You know that God can do it. E Deus pode fazer isso. And this night I want to talk a little bit about the promises of God. Então nessa noite agora eu quero falar um pouco sobre as promessas de Deus. You see, for the pastor, it's not just going to be his promises, but it's going to also be the promises of the church. Eu não vou falar sobre as promessas que Deus tem sobre a vida do pastor, mas as promessas que Ele tem para a igreja. So he has a double task to do. Ele tem uma tarefa dupla a realizar, For himself por Ele mesmo and for the church. e pela igreja, Because there is promises of God. porque há promessas de Deus. I believe Eu creio that every one of que us cada um de nós is the fruit of prayer. é um fruto de oração. Somebody has prayed for you. Alguém orou por você. Somebody has prophesied over your life. Alguém profetizou sobre a sua vida. God has given them words and they prophesied over your life. Deus deu a essa pessoa uma palavra e Ele profetizou sobre a sua vida. And today you are here E aí por isso você está aqui hoje. because of that promises of God. Por causa dessas promessas de Deus. And I want to tell you E eu quero te dizer, that God is faithful Deus é fiel. over every word that He has spoken over your life. Cada palavra que Ele profetizou sobre a sua vida. He watch over those words. Ele está cuidando dessas palavras. And watch. Take care. Yes, watch and overlook and Ele está cuidando, Ele está atento a essas promessas. to bring it forth. Para trazer isso à realidade. That is our God. Esse é o nosso Deus. So it's not important what you are going to do. Não importa o que você vai fazer. Some of these promises God is going to fulfill. Algumas dessas promessas, Deus vai cumpri-las. Some of the promises, Algumas dessas promessas they have conditions. tem condicionais. You need to fulfill the conditions Você tem que cumprir algumas condicionais that they can be fulfilled. e aí elas se cumprem. Okay? Ok? Some of them you just can't sit still. Agora tem outras que você não tem como ser roubadas delas. You need to do something. There's a condition. Tem algumas que você precisa fazer algo para receber. Outras, Deus vai cumprir. Okay? There's a condition. So you have to fulfill the condition Então, algumas você vai ter que cumprir esse condicional that God can bring it in fulfillment. para que Deus pode trazer isso à luz. Okay? Ok? It's like this building. É como esse prédio. There's some specifications to build a building like this. Tem algumas especificações, algumas regras para você construir. If you don't build it according to the specifications, Se você não fizer de acordo com as normas, it's going to fall down. isso aí vai cair. With time, it's going to come down. Uma hora ou outra vai cair. Like the corruption. Como a corrupção. You see, it's going to come down. Então agora vindo à tona. So some of those words that God has spoken over your life, Então algumas dessas palavras que Deus liberou sobre a sua vida, if you don't fulfill the conditions, se você não cumprir os condicionais, it's going to come true. The promises is going to come true, essas promessas irão se concretizar, but you are not going to be able to carry the anointing. mas você não será capaz de carregar a unção. And that anointing is going to destroy you. E aí essa unção vai te destruir. How? Como? Maybe through pride. Talvez por orgulho, Maybe através do orgulho. some men because of women Talvez alguém por causa de uma mulher, or a man. ou homem, Or some because of money. ou alguns por causa do dinheiro. See? That's why the promise of God is for a time. Por isso algumas promessas de Deus, elas estão estabelecidas para um determinado tempo. And you must be prepared to carry. E aí você tem um caminho para se preparar para esse tempo.
and to carry the anointing. para que você possa carregar essa unção, suportar essa unção. Do you understand? Tá entendendo? Before I came here, Antes de eu vir para cá, when the pastor told me quando o pastor me falou, me and chamou, he invited me, quando ele me convidou, I said, God, eu disse: Senhor, what do you want me to tell the church? o que o Senhor quer que eu fale para a igreja? I'm not a person that just can make a sermon and I come here and I preach a sermon. Eu não sou o tipo de pessoa que simplesmente vem e fala um sermão. I go by the Spirit. Eu vou pelo caminho do Espírito. What is in my O heart que now? está no meu coração agora? And God told me, E o Senhor me disse: we are going through circumstances. você vai, you go through? We go through circumstances. Você vai sobre algumas circunstâncias. And we don't understand what is going on. Às vezes você passa por algumas circunstâncias que você não sabe, não entende o que está acontecendo. Difficulties. Algumas dificuldades. But that is that you can stay humble. Mas isso às vezes é para que você se mantenha humilde, That you depend on God. para que você continue dependendo de Deus, Don't depend on your ability para que você não se torne confiante na sua própria habilidade and your wisdom. ou na sua sabedoria, But you must depend on mas God. para que você dependa de Deus, Believe in Him. crendo nele, Praise Him. orando a Ele, Be louvando a happy. Ele, Be happy. sendo feliz, Have joy. tendo júbilo, alegria, Go through it. fluindo através disso. We have to go through the fire. Nós precisamos ir através do fogo. If you want to be like gold that is refined by fire, Se você quiser ser como o ouro, precisa ser refinado. if you have to have strong faith, Se você quer ter uma fé forte, you have to go through the fire. você precisa ir através do fogo. There's no way that you can run away from it. Não tem como você fugir disso. It's going to make you strong. Para te fazer forte, precisa do fogo. Don't get discouraged. Não fique desencorajado, desmotivado. You see, I like instant coffee Eu gosto muito de café expresso, because there's not a lot of work to do it. It's just quickly. não tem muito o que fazer, é bem rapidão, né? Yes, sometimes we want instant things. Às vezes você precisa de coisas instantâneas. But a life of God, of faith, is not instant. Mas a vida de fé com o Senhor, ela não é expressa. No, there's difficulties. Tem dificuldades. There's mountains. Elas não são instantâneas. Tem dificuldades, tem barreiras. There is giants. Giants? Tem gigantes. You have to overcome it. E você precisa conquistar isso, vencer isso, superar. You have to go. Você precisa ir. Don't be discouraged for everything. Não fique desencorajado, desmotivado com qualquer coisa. And you know, there's always somebody around you. Sabe de uma coisa? Às vezes sempre tem uma pessoa ao redor de você, próximo de você, Sometimes are criticizing. que vai te criticar. Oh, how do you just do this with you? Tucutar, or como você? Cutucar. Yes. Alguém para te cutucar. You know, always. And Sempre vai ter alguém para te cutucar. and we want to pray, Lord, take them away from us. E ele Take fala: them Senhor, away. tira ele da minha vida, tira ele para longe. No, Não, go through it. deixa isso acontecer. Have patience. Tenha paciência. Deal with it. Lide com isso. How many people came problem in the church? They just ran to another church. Quantas pessoas às vezes têm problema dentro das igrejas e simplesmente saem? But you're going to have the same problem there Aí você vai lá e vai ter os mesmos problemas em outra igreja. because you didn't deal with it. Porque você não lidou com isso. God wants you to deal with it. Deus quer que você lide com isso. He wants to see your faithfulness. Ele quer ver a sua fidelidade. How many are new here? Was not here this morning. Quantos de vocês não estavam aqui de manhã? Oh, it's a lot. And many didn't come at Yes. night. Okay. Muitos que vieram de manhã não vieram But I à noite. also know that you have 2 meetings because the small place, okay? Ok, ele já entende que vocês hoje já têm 2 reuniões porque o local já está pequeno. Okay, I understand. Okay? Eu entendo, compreendo.
Did you see the Ten Commandments on the television? Você estão assistindo os 10 mandamentos na Record? I want you to. It's one soapy that you can watch. É a única novela que você pode assistir. Okay? It's good. You can learn É boa, something. você pode aprender algo. Because the word of God is there. Porque tem a palavra de Deus ali. There's some things that man has made, but the word is there. Tem algumas coisas que são dramaturgia, mas tem muito da Bíblia ali. And there's one Korah. Tem uma chamada Cora lá, uma mulher chamada And he's Cora. always against Moses. I don't have time to watch, but I know. Eu falei que eu não estou tendo tempo para assistir ela, mas eu sei qual que é. And he's always against Moses. E ela está sempre lutando contra Moisés. Corá? Yes, Is a woman in the movie or a man? it's a man. É um homem, ok. He's always against Moses. Esse Corá está sempre contra Moisés. And he's going and he just gossip about Moses and E aí ele fica fofocando para as outras pessoas, falando mal para outras pessoas de Moisés. and make a group against Moses. E aí levantando um grupo contra Moisés. You know, if I look at these things, I just get angry. E quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico irado. And I said to the guy on the television, I said to him, E ele pega e fala pro cara da televisão. the earth is just gonna suck you. A terra logo em breve vai abrir, vai te engolir. You don't know what you are doing. Você não sabe o que você está fazendo. You see, that time the wrath of God was upon them. Haverá um tempo houve um tempo, né, que a ira do Senhor veio sobre ele. And the earth just opened. E a terra se abriu. E ele foi engolido. And they were buried at the same time. E foi enterrado, todos eles ao mesmo tempo. But today, no. Mas hoje não. Because the wrath was upon Jesus. Porque a ira de Deus foi colocada sobre Jesus. But it doesn't mean that God likes it. Mas não quer dizer que Deus aprova isso. God hates it. Deus odeia isso. Okay? So don't speak against your leaders. Então não fale contra líderes. Don't make God angry. Não faça Deus irar-se. Okay? Bless your leaders. Pray for them. Abençoe seus líderes, orem por eles. I look at Moses Eu olho para Moisés. and I said to my wife, look at Moses. E eu falo para minha esposa, olha para Moisés. He took wrong people in leadership. Ele colocou pessoas erradas na liderança. That guy is speaking against him. Esse cara está falando contra ele. Moses put him in the leadership. E foi Moisés que colocou eles na liderança. Can't you see, Moses? Você não vê, Moisés? You walk with God and you pray to God. Can't you see? Don't you have discernment? E você fala com Deus, você ora e você não tem discernimento. But even Jesus has a thief in his disciples. Mas ainda Jesus, o mesmo Jesus teve um ladrão na sua equipe. You see? I don't understand these things. Eu não entendo essas coisas. But we must pray that God give us discernment. Mas nós devemos orar para que Deus nos dê discernimento. And the only way to have discernment E a única maneira de ter discernimento is to be sincere with God. é ser sendo sincero com Deus. If you don't have sincerity, Se você não tiver sinceridade, you will not have discernment. você não terá discernimento. You must be serious with God and sincere. Você precisa ser sério com Deus e precisa ser sincero com Deus. You must not be a gossiper. Você não deve ser um fofoqueiro, maledicente. That's one thing I want to tell you Essa é uma das coisas que eu quero te dizer. that God don't like. Deus não gosta. And that's why we have in Apostle Paul, he written in I think 1 Corinthians 10 that he write Por isso about nós it. temos escrito pelo apóstolo Paulo, creio que em 1 Coríntios, 10? 10. I think it's Ele about acha 10. que é 1 Coríntios 10. I don't He remember. said, Não me before lembro. you took the wine, before you Ah, é o 11. participate. It's 11. 25. 11? Yes. Okay. Before, it's in 1 Corinthians Em 11. 1 Coríntios 11, diz lá, Paulo está falando, antes de você tomar o cálice, Examine yourself. examine a si mesmo, If you don't bring division para que você não traga divisão in the body of no Christ, corpo de Cristo.
when you are gossiping, Quando você é maledicente, what are you doing? o que você está fazendo? You bring division. Você está trazendo divisões. Do you understand? It's very dangerous. Está entendendo? Isso é muito perigoso. So when you don't repent, Então, quando você não se arrepende, you participating in the wine and the bread. e aí você participa do pão e do vinho, You bring judgment over you. você traz julgamento sobre você. And Paul said, many are asleep and some are sick. E aí Paulo fala, então, é por isso que muitos de vocês estão doentes e não são poucos os que estão dormindo, mortos. You see? Why? Because of that. Por quê? Por causa disso. So be careful. Então tenha cuidado. The fear of the Lord must be in your heart. O temor do Senhor deve estar no seu coração. I was not preparing to say this, Eu não preparei para dizer isso. but someone need to know that. Mas alguém precisa ouvir isso. Let the fear of God be in your heart, Que o temor do Senhor esteja no teu coração. and you will be fine. E aí vai ficar tudo ok. Woman, don't speak bad things about your husband. Esposas, não fale mal dos seus maridos. Respect your husband, Respeite-o. okay? It's very important. Isso é muito importante. Respect your husband. Respeite o marido. Doesn't matter what is his name, Não importa qual é o nome dele, what is he doing, o que ele tenha feito, but you respect him. mas você deve respeitá-lo. Because the word of God says, respect your husband. Porque a palavra de Deus disse, respeite o seu marido, honre o seu marido. It's written in the word. Está escrito na palavra. And you have to obey the word. Então você deve obedecer a palavra. And as you obey the word, E você deve obedecer a palavra. God is going to bless you. Se você obedecer a palavra, Deus vai te abençoar. Amen? Amém? Because if you don't obey, you are in rebellion against God. Porque quando você não obedece a palavra, você está em rebelião contra Deus. So now you are praying to God. E aí God, você está orando a Deus. save my husband. Salva meu marido. But you are in rebellion. Mas você é rebelde. And God said, go out of the way, my daughter. E aí o Senhor fala, saia do caminho, minha filha. Obey my word. Obedeça a minha palavra. And I will work in your husband. E aí eu vou trabalhar no seu marido. Amen? Amém? Okay? Husbands, love your wife. Agora os maridos, amem as suas esposas. As Jesus loves his church. Como Jesus ama a sua igreja. You know, I love my wife. Eu amo minha esposa. But sometimes she like to buy a little extra as the income. Mas às vezes ela quer gastar um pouquinho mais do que nossas finanças permitem. You know, and I know, E aí eu sei, when I start talking to her, quando eu vou falar com ela, she's going to yell at me. sorry? She's going to yell at me. Aí ela quer brigar comigo. Yes. And she start Fight? yelling. Ok, aí eu vou falar com ela, começa a gritar. I said, I must, if, Let it go? now I must, how do you say, I must get out of that way. I don't want to fight. Ok, aí então ela começa a gritar, mas eu não quero ir por esse caminho. Então eu Evitar. avoid. Avoid, yes. Aí eu evito. What do I do? O que eu faço? I forgive her. Eu a perdoo. And I ask God Aí eu oro ao Senhor to provide para prover, that I can pay that bill. para que possa pagar aquela dívida. So I cover. E aí então eu a protejo. Yes, I cover her. Eu estou a protegendo. I cover that mistake. E eu cubro esse erro. You see, because I love my wife. Porque eu amo minha esposa. Algumas esposas gostaram. Some wives like that. But don't go and buy too much. Mas Deus não vai pagar muito, não. No. Yes? I don't want them to go and buy too much. Ah, tá falando, mas eu não quero que vocês vão e comprem muito, viu? Okay? Amen. But do you understand? Mas você entende? I want to come back to the promises. Eu quero voltar então agora às promessas. Open your Bibles in Romans 8. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Romans 4. Abra sua Bíblia em Romanos 4. Yes. Romanos 4. I want to
talk about Abraham. Vou falar sobre Abraão. Romanos. Verse 17, 18, Romanos 4, 17, 18, until 21. depois o 22, 21. As is written, I have made you a father of many nations in the presence of him who ye believed, God who gives life to the dead and called those things which do not exist as though they did. Sorry. Just read 17. 17. Ok, é o 17, o 4, 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. You see, this is very important. Isso aqui é muito importante. Abraham, when God gave him the promise, Quando Deus deu a promessa para Abraão, his body, he was old. o seu corpo estava amortecido, ele estava velho. There's no way that he can generate a child. Não tinha mais como ele gerar filhos. But God gave him the promise. Mas aí o Senhor deu a ele uma promessa. And he believed E ele creu that God that gave him the promise que o Deus que deu a promessa, called those things that don't exist. esse Deus que deu a promessa chama as coisas que não existem, He called them in existence. ele chama elas à existência. That God can bring life to the dead. Ele é o Deus que pode trazer vida aos mortos. He believed it with his heart. E ele creu nisso em todo o seu coração. And that's what we need to believe. Por isso, então, que nós precisamos You crer. see, that is faith. The promises that don't exist now, you can't see them, but God has given you the word. Então, essas promessas que ainda não existem, mas Deus te liberou a palavra, You have to call forth that word você deve, então, confessar essas promessas, essas palavras do that Senhor. don't exist as is it is already in existence. Você vai confessar elas como mesmo que elas não existem, como se elas já existissem. Like healing. Como a cura. What is the promise of God about healing? Qual é a promessa de Deus sobre a cura? We are healed by the stripes of the Lord Jesus Christ. A palavra de Deus diz que nós já fomos curados pelas feridas de Jesus. All the sicknesses. Todas as enfermidades. Jesus was beaten with a whip. Jesus foi chicoteado, ferido pelas nossas enfermidades. And our sicknesses. Our sicknesses Yes. and the illnesses. I have told it. Okay. É que eu já tinha dito, que Jesus foi chicoteado por causa das nossas enfermidades. So that is the promise. Essa So é a promessa de Deus. that sickness that you have, Essa enfermidade que você tem, as there is medicine on the rack in the pharmacy, quando você vai à farmácia pegar o remédio, there is a medicine that you can take. você precisa, você tem a receita lá, Yes, it's there. tá lá. There is medicine. The same way, for your sickness, there is healing. Ok, ele falou o seguinte: quando você vai, let me explain. Quando você vai à farmácia, lá tem um remédio para a sua enfermidade. Da mesma maneira, quando você vai a Cristo, the same way when you go to Jesus, Yes, the healing exists. a cura já está lá. Da mesma maneira, quando você vai na farmácia, o remédio está lá. Quando você vai para Cristo, a cura já está lá. It's available. Já está He disponível. has already died. Ele já He morreu. was risen from the Ele dead. já ressuscitou dos So mortos. the healing exists. Então a cura ela já existe. It's there. Já está lá, disponível. So when you feel the pain in your body, Então quando você sente a dor no seu corpo, there's nobody that can pray for you. não tem ninguém para orar por você, You don't have to lie. você não deve lie? Lie, yes. You don't have to lie? You Não don't tem que have to mentir? lie. Yes. Você não tem. Ok. Se alguém vai orar por você, você não tem que mentir. No, even if there's nobody, Ok. Ainda que não tenha ninguém, você não vai mentir. you feel the pain. Tipo assim, dizendo, eu não estou sentindo a The dor. Você sente a dor. Yes, the symptoms is there. A dor está ali.
And the symptoms Os sintomas estão ali. of the sickness is there. You feel Os it in your sintomas da body. enfermidade estão ali, você pode senti-los. So when I felt pain in my body, Então, quando eu sinto dor no meu corpo, I said, I feel the symptoms. aí eu digo, eu sinto sintomas. But that is not the truth. Mas essa não é a verdade. I am healed by the stripes of Jesus. A verdade é que eu já fui curado pelas feridas de So Jesus. this pain I'm feeling, Então, essa dor que eu estou sentindo, this sickness I'm feeling, essa enfermidade que eu estou I sentindo, command you to go. eu ordeno agora, sai. Lord, I thank you for your E healing eu agradeço o Senhor pela tua cura, that comes into my body. que ela vai acontecer no meu corpo. Lord, I thank Eu you. te agradeço. The Holy Spirit E o Espírito is Santo the same Holy é o Spirit mesmo Espírito Santo that raised Jesus que from the ressuscitou dead, Jesus Cristo dos mortos. that is going to revive my mortal E ele body. vai então ressuscitar, reavivar meu corpo mortal. You see, I call forth the healing. Então eu chamo a existência a cura. I don't feel the healing in my Eu body. ainda não estou sentindo a cura. I feel the pain, Eu estou sentindo a dor. but I call forth the healing. Mas eu chamo a existência a I cura. am healed Eu sou curado by the stripes of the Lord pelas Jesus Christ. feridas de Jesus. That's the promise. Essa é a promessa. What do you see? O que você vê? You can feel the pain, Você pode sentir a dor, but with your eyes, mas com seus olhos espirituais, you can see the healing. você pode ver a cura. You can receive the healing. Você pode receber Father, a cura. thank you, I am healed. Você pode dizer, Senhor, te agradeço porque eu já estou curado. And it depends what are you working, Não your importa work onde, situation. não importa qual é a No, sua circunstância. it depends on it. Ok, depends your work. Yes. Depende do seu trabalho. So maybe I have a infection in my throat. Por exemplo, eu posso ter uma infecção na garganta, So I call forth the healing. aí eu chamo a cura. I pray about it. Eu oro por I isso. thank you, Jesus. Eu agradeço a Jesus. But I have to lead with people. Mas aí eu tenho que falar com as pessoas. And my throat is hurting. E ainda minha garganta está doendo. So I took something Aí eu tomo alguma coisa that takes the pain away. que tira a dor. You see, because I'm in a work situation. Porque eu ainda estou trabalhando na situação. But I call forth the healing. Mas eu continuo chamando a existência a cura. Because my faith is in the healing Porque a minha fé está na cura, and not just in the medicine. não na medicina, Do you understand? no medicamento. So I'm not going to judge you if you use medicine. Então eu não julgo você se você usa algum medicamento. Where is your faith? Mas aonde está a sua fé? Do you understand? Entende? You must live according to your faith, Você precisa andar, caminhar segundo a sua fé, not according to my faith. não de acordo com a minha fé. Kenneth Hagin, Kennedy Hagin é um pregador. you know, his children never went to a doctor, Nunca um dos filhos do Kennedy Hagin foi ao médico, but his wife went to surgery. mas a esposa dele passou por cirurgia. And he was talking to his wife, E ele falou para a esposa. but God said to him, E aí ele repreendeu a esposa, mas aí Deus falou para ele: I walk with your wife according to her faith, eu ando com a sua esposa de acordo com a fé dela, and not according to your faith. não de acordo com a sua fé. Do you understand? Está entendendo? So, it's a walk that we grow in faith. É uma caminhada que nós vamos crescendo em fé. So you call forth the healing, Então você chama a existência a cura and depends on your work situation, e depende da sua situação, you can take medicine. você pode tomar medicamento. Are you understanding? Está entendendo? If you don't want to take, it's your faith. Se você não fala assim, não preciso tomar, essa é a sua fé. Sometimes I don't take anything, Às vezes eu, por exemplo, não tomo nada, but sometimes I feel the pain. mas às vezes eu sinto a dor. I call forth the healing, Eu chamo a cura, and sometimes it takes some time to heal. mas às vezes leva algum tempo para ser curado. So I need something to stop that pain. Então aí eu preciso de algo que tire a dor. So I use, Eu uso, because I'm working. porque eu estou trabalhando nisso. I'm not just lying Eu não estou mentindo. Eu não sou mentiroso. or lying No. down, resting. Ok, lying, non liar. Yes. Eu não simplesmente vou e me deito. So I just want to help you. Do you understand? Então isso é só para ajudar você a entender.
Okay, let's come to the prophecies. Vamos voltar às profecias. As prophecies or promises? Yes, we talk about it. Okay. I'm not going to prophesy. Yeah. Vamos falar então agora, voltar ao assunto da profecia. How many of you have received prophecies? Quantos de vocês já receberam promessas, profecias? Okay. What are you doing about your prophecies? O que você está fazendo com respeito a elas? I want to tell you something. Te dizer algo. When I received my calling, Quando eu recebi meu chamado, I was not a person that grew up in the church. eu não sou uma pessoa que cresceu na igreja. But I remember when I was small, Eu me lembro quando eu era bem pequeno, because we heard about Jesus in the schools. nós ouvimos sobre Jesus na escola, And our nation was a God-fearing nation. e a nossa nação is a God? It's a God-fearing nation. É uma nação que teme a Deus, Sim. temente a Deus. Even they are not saved, but they have the fear of God. Ainda que eles não são salvos, eles ainda têm um temor do Senhor. They have the knowledge there is a God Almighty. Eles têm a consciência, a minha nação, de que há um Deus. So I heard about the miracles. Aí eu ouvi sobre milagres. But when I grow up, I ask myself, Mas enquanto eu estava crescendo, eu me perguntei, what happened to this Jesus? o que aconteceu com esse Jesus? I don't see the miracles anymore. I heard about the miracles in the Bible, but I don't see miracles. O que aconteceu com esse Jesus? Porque eu vejo sobre os milagres na Bíblia, mas eu não vejo esse Jesus atuando mais. That he stopped to do the miracles. Será que ele parou de fazer os milagres? You see, I walked with that question. Eu andava com essa pergunta, essa questão. And I get saved when I was about 16 years old. Aí eu me converti quando eu tinha 16 anos de idade. Just for a short while. Por And I went out. Eu me converti por um pequeno espaço de tempo, depois eu me desviei. And then I lost everything. Aí eu perdi tudo. I lost my wife. Perdi minha esposa, My marriage was gone. meu casamento acabou, I didn't have money. I lost my job. estava quebrado, perdi dinheiro, eu perdi o emprego. I was lost. Eu estava perdido, I was lost. estava perdido. I have known in my heart, Eu sabia no meu coração, when I die, quando eu morrer, I'm going to hell. eu vou para o inferno. And I heard about a small church. Aí eu ouvi sobre uma pequena igreja. And I said, I'm going to that church. Eu vou naquela igreja, eu There was disse. nobody to tell me about Jesus. Ninguém me falava de Jesus. I went to that church. Aí eu fui naquela igreja. And I visited the pastor. Aí eu visitei o pastor And I told the pastor, e falei ao pastor, I want to participate in your eu church. quero participar dessa igreja, But I'm not going to be baptized. mas eu não quero ser batizado, Because I was baptized when I was small. porque eu fui batizado quando era pequeno. And he said, no, it's okay. E ele falou, tudo bem. But the first day when I was sitting in that chair, Mas enquanto eu estava sentado naquela cadeira, I heard about the love of God. eu ouvi sobre o amor de I Deus. heard about Jesus. Eu ouvi sobre Jesus. And I just believed. E aí eu criei. And I asked Jesus to come into my life. E aí eu pedi para que Jesus entrasse na minha vida. There was not an altar call for me. Sorry? The pastor didn't call me. O pastor não me chamou à frente. Do you want Jesus? Ele não falou, você quer Jesus? No, I heard the word. Eu simplesmente ouvi a I palavra. believed. E eu criei na palavra. And I invite Jesus E in aí my heart. eu convidei Jesus no meu coração. I repented of my sin. E eu me arrependi dos meus pecados. And I remember there was an older lady sitting on my side. E aí eu me lembro que tinha uma senhora idosa do meu lado. The next day I sat next to her again. E aí no outro dia eu sentei do lado dela de novo. And she said, what happened to you? E ela perguntou, o que aconteceu com você? Last night you were very cold. Na noite passada você estava muito frio. But today you are hot. Mas hoje você está fervoroso. I said it's because of Jesus. E ele falou, por causa de Jesus. Jesus is in my heart. Jesus agora está no meu coração. And it passed some 2 weeks. Aí passou 2 semanas. There comes a prophet to our church. Veio um profeta na nossa igreja. And they preach. E aí ele pregou. And she started to prophesying over people. She? Yes, she. Era uma profeta. Aí ela começou a profetizar sobre a igreja. Man, and I want to know what God has for me. E aí eu queria saber o que Deus tinha para mim. I was very excited. Eu estava muito animado. I said, God,
talk to me. Eu falei, Deus, fala comigo. You know what the devil did? Aí sabe o que o diabo fez? He comes to me, Ele veio a mim. say, she is going to reveal your sins to the people. Ele falou assim, o diabo falou para ele, essa mulher vai revelar os seus pecados para a igreja. I said, no, I don't want to know. Aí eu falei, eu não quero que as pessoas saibam. When she Aí prophesied, enquanto ela estava profetizando, I want to know. eu queria saber. And it was the Friday night. Mas foi uma noite que eu fiquei com muito medo. Não, Não. perdão, Friday? Yes, Friday. Ok. Foi uma sexta, esquece a última cena. Foi numa sexta-feira. It's the last night she's going to preach there. Era a última noite que ela ia pregar na igreja. And I said, tonight is my chance. Aí eu falei, não, essa noite é a minha chance. And she started praying for people. E ela começou a orar pelas pessoas. And I was sitting there at the back. Aí eu estava sentado lá atrás. And she wanted to pray for some people. There was a person at the back. Aí ela falou, eu quero orar para uma pessoa que está lá atrás. And there was a person at my back. That's Aí sitting. tinha uma pessoa atrás de mim. And I jumped up Aí eu pulei. because I think she's calling me. Eu achei que ela estava me chamando. She said, no, it's not you. Ela falou, não é você não. The one behind you. É o que está atrás de você. But have I prayed for you? Mas eu vou orar por você. No, she No. said, she asked, have I prayed for you? Have I prayed? Yes. Eu já orei por você. No, she asked the question. Have I prayed for you? Ah, ok. Ela perguntou, eu já orei por você? I said, no. Eu falei, não. She said, come here, come here. Então vem. And I received the calling of God in my life. Aí naquela noite eu recebi o chamado do Senhor. You see? And the word comes, I will be like a street preacher. E aí eu recebi a palavra do Senhor que eu ia ser um pregador de rua. I am very shy. Eu era um cara muito tímido. No, you have to understand, I am a shy guy. E você precisa entender, eu sou um cara muito tímido. How I'm going to preach in the streets? E eu ia pregar nas ruas. And I was driving my car. Aí eu estava dirigindo meu carro. And I said to God, Aí eu falei para Deus, Lord, but I can't speak. mas Deus, eu não posso falar, eu não sei I falar. can't remember. Eu não consigo me lembrar. Moses. Moisés. Moses said, I can't do it. Moisés disse a mesma coisa, eu não posso fazer isso. So I said to God, I can't remember. E eu falei, Deus, eu não consigo me lembrar. And there was another meeting in the church. Aí havia, Nutty? Yes, another meeting in the Aí houve uma outra reunião na church. I was igreja. sitting there. Eu estava sentado nessa reunião. And after the meeting, Aí no final da reunião, the worship leader, he calls me. o ministro louvor me chamou. I have a word for you. E ele falou, eu tenho uma palavra para você. I saw you, how you are driving your car. Eu vi enquanto você estava dirigindo o seu carro, And you said to God, você estava dizendo para Deus, I can't speak. eu não posso falar, I can't remember. eu não posso me lembrar. But God said to you, Mas Deus está te dizendo, read my word. leia a minha palavra. And the Holy Spirit will write my word in the tablets of your heart. E enquanto você estiver lendo, o Espírito Santo vai estar escrevendo ela no seu coração. And the Holy Spirit will bring the word alive in your heart. E aí o Espírito Santo vai trazer vida a essa palavra no seu coração. Don't be afraid. Não tenha medo. And I'm telling you, E aí eu te digo, sometimes I have to speak to 500 to 1,000 people. às vezes eu tenho que falar para 500, 1.000 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas. And I don't know what I'm going to say. E eu, às vezes, vou lá e eu não sei nada do que eu vou falar. I have nothing in my heart. Não tenho nada no meu coração. But I remember the word of God. Mas eu lembro daquela promessa do Senhor. That God said, I will give you the word. Que o Senhor disse que ia me dar a palavra. The Holy Spirit will loosen the word in your Que o heart. Espírito Santo ia liberar essa palavra do meu coração. And I go with that. E aí eu vou. I just believe. E eu simplesmente creio. I have to depend on Him. Eu preciso depender dele. And that's why I can't go at home and make a sermon written down. Por isso que eu não tenho, vocês podem ver aí, eu não tenho sermões escritos. I can't stick to it. Eu não consigo escrever. Because it's the Holy Spirit Porque é o Espírito Santo that loosened the word in my que heart vai liberando a palavra do meu coração. as I'm preaching. E aí eu prego. You see? So you have to believe in the promises of God. Você então precisa crer nas promessas do Senhor para a sua vida. It's for a time. É para um tempo. You see, you can look at Joseph. Olha, por exemplo, o caso de José do Egito. Yes, he received
a vision from God. Ele recebeu uma visão de Deus. He received a dream from God. Ele recebeu um sonho de Deus. And how it's going to be possible? Como isso poderia ser possível? Aquele sonho. What happened? O que aconteceu? He was sold. Ele foi vendido. Yes, because he told his brothers about that dream. Porque ele contou para os seus irmãos sobre esse sonho. And they get angry. E aí eles ficaram and they was irados. jealous. E aí ficaram invejosos. And they wanted to kill him first. E eles queriam matá-lo primeiro. But he went to that, what do you call that well? E aí eles lançaram ele numa cova. And then he was sold as a E slave. depois ele foi vendido como escravo. And you said, but this is not the will of God. Aí você fala, mas essa não é a vontade de Deus? And because we have the Bible, Porque nós temos a Bíblia. and we can say, no, there was another way. E podemos pensar talvez, não, haveria uma outra maneira. I don't believe there was another way. Eu creio que não existia um outro caminho. It was the way. Esse era o caminho. Because he was going through circumstances Porque ele teria que passar por circunstâncias that was strengthening him, que ia treiná-lo, that was preparing que ia him prepará-lo to reign. para reinar. Yes, it was preparing him. Ele estava sendo preparado por essas You situações. see, even when he was in jail, Então, ainda que se você estiver na prisão, look what happened to him. The wife of Potiphar wanted to sleep with him, lembra, a esposa de Potifar queria dormir com ele, but he didn't want to. mas ele não queria. He was accused falsely, Ele foi acusado falsamente. and he went to E jail. ele foi para a cadeia. What a strange way. Que maneira estranha. You see, but God remembered the word of Joseph. Mas Deus lembrava da promessa, da palavra sobre José. And there come the cupbearer and there come the baker. E aí veio o padeiro e o copeiro. And they have dreams. E eles tiveram sonhos. And he interpreted the E aí ele dreams. interpretou os sonhos. The one is going to die, the one is going to live. Que um vai viver, outro vai morrer. And he said to the cupbearer, E aí ele falou para o padeiro. when you're out, Quando você sair daqui, perdão, o copeiro. Quando você sair daqui, do a word for me that I can be out. fala para mim uma palavra lá, intercede por mim para que eu saia daqui. But it didn't happen. Mas isso não aconteceu. You see, but all the time the hand of God was upon Joseph. Mas mesmo assim, todo o tempo a mão de Deus estava sobre José. He was blessed. Ele era abençoado. The favor of God was upon O him. favor de Deus estava sobre ele. But God was preparing Mas him. Deus estava o preparando. And when the right time comes, E quando chegou o tempo certo, and that king has the vision, e aí and the então o rei dreams, teve um sonho. there was only one Só havia um homem to interpret that dream. para interpretar esse sonho. It was Joseph. Era José. And José. that opened the door for E aí, Joseph. então as portas foram abertas para Moisés. Opa, para José. And the doors just opened, and he was restored, and he was governing. E aí então a porta foi aberta, ele foi restaurada e ele se tornou governador. And there comes his brothers, and they bow before him. E aí agora vem os irmãos, e o que eles fazem? Se prostram diante dele. You see? Viu? So it doesn't matter what happened. Então não importa o que aconteça. The word that is spoken of your A life, promessa dita sobre a sua vida, that prophecy, essa profecia, is for some time. é para um tempo determinado. You must remember the Você word. precisa lembrar da palavra de Deus. Who of you remember that prophecy? Quantos aqui lembram da promessa, da profecia? 100%. 100%. Do you remember? 100%. Você lembra? 100%? Who of you remember? Quantos de vocês se lembram? 100%. Ok. Those who don't remember 100%, Aqueles que não se lembram 100%, because you didn't write it down. porque você não escreveu a profecia. You see, we just remember the good things. Nós só nos lembramos das coisas boas. Just for 1 or 2 days, and we forgot. Mas aí depois de 2, 3 dias, esquecemos. Come the difficulties. Vêm as dificuldades. What are you going to remember God? E aí,
O que What- você vai lembrar a Yes, Deus? yes. O que você vai falar para Deus? Are you going to prophesy that prophecies? Você vai profetizar essas palavras? Because in that times of difficulties, Porque nesses tempos de dificuldade, you have to call forth that você prophecy. precisa chamar à existência essas profecias. Those things that is not existing, Essas coisas que não existem ainda, you have to call it forth. você precisa chamar à existência. You have to remember God of the prophecies. Você precisa lembrar a Deus as profecias. You understand? Está entendendo? You must remember Him. Você deve lembrá-lo. So every prophecy Cada profecia. in these days, it's very easy. Esses dias tem sido... Take your cell phone Ok, esses dias tem sido fácil. Você tem o seu celular and just make a video e simplesmente faça um vídeo. as the person is prophesying, Uma pessoa profetizando. and you will remember. E aí você vai lembrar. You see, Hoje está fácil guardar isso. you have to remember it all. Você precisa lembrá-lo. I want you to go to Isaiah Vamos a Isaías, livro de Isaías. 62. 62. Isaías 62. What verse? Verse 6 and 7. Versos 6 e 7. I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. They shall never hold their peace day or night. You who make mention of the Lord, do not keep silent, and give him no rest till he establish, until he makes Jerusalem a praise on the earth. Isaías 62, 6 e 7. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrado o Senhor. Não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. Here God is talking about intercession. Deus está falando aqui sobre intercessão. Watchmen, Watchman, o vigia, o sentinela. they are watching over the city. O sentinela está cuidando da cidade. So you have to watch over your life. Está falando que você deve cuidar da sua vida. What is happening in your O que life? está acontecendo na sua vida? Pray over your life. Orar por sua Pray vida. over your family. Orar pela sua Pray família. over your pastor. Orar pelos seus Pray over pastores. your church. Orar pela sua igreja. Don't hold your peace. Não perca a sua paz. Don't stop praying. Não pare de orar. Always pray. Sempre ore. You see, you have to pray. Don't give God rest. Não dê ao Senhor descanso. Ore constantemente. Don't give yourself rest Não dê a você descanso. until God fulfill the promises. Até que Deus cumpra as promessas. You see, Jerusalem is the church, Jerusalém era a igreja. but it can be your life. Mas isso pode ser a sua vida. It can be your family. Pode ser a sua família. So when the word is released, Quando a palavra é liberada. there comes a time that you have to pray over it. Às vezes, mesmo quando a palavra é liberada, você precisa orar sobre isso. Don't give yourself rest. Não dê a você descanso. In the times of difficulties, Em tempos de dificuldade. when you are tired to pray, Quando você está cansado de orar. I want to tell you Eu quero te something. dizer algo. And I don't want, it's not because I want to speak bad, Não porque eu quero falar mal, but no, duramente. it's very difficult. Somebody is praying for you. É difícil alguém orar por você. So you have to pray for yourself. Você deve orar por você. You have to stand up. Você deve se levantar. Even if you are tired, Mesmo que você esteja cansado. stand up. Levante-se. Call unto God Clame a Deus. and pray for yourself. E ore por você mesmo. You see, that is going to make you strong. Isso fará você forte. Because if you are waiting for somebody to pray, Porque se você está esperando por alguém, because spiritually, I cannot make it general, é claro que eu não quero generalizar, but there is not many people that are praying for others. não há hoje muitas pessoas que estão orando uma pelas outras.
We are not there spiritually. Nós não somos dessa maneira espiritual. So you have to pray for yourself. Então você deve se levantar e orar por você mesmo. I have to pray for Eu myself. devo orar por mim mesmo. Sometimes we ask people to pray for us. Às vezes a gente fica pedindo às pessoas, ore por mim, ore por mim. But are you sure they are praying for you? Mas você tem certeza que eles estão orando por você? Because we forgot so easy. Porque a gente esquece tão fácil. Sometimes my wife said to me, James, pray for that somebody. Aí às vezes minha esposa fala, por exemplo, James, ora por alguém. I just go out Aí eu vou, saio, and I pray. aí eu oro. Because tomorrow I'm going to Porque forget. se eu for orar amanhã eu já esqueci. And then she asked me, did you pray for that someone? Aí alguém pergunta, você orou por essa pessoa? I don't even tell her yes or no. Eu nem falo se sim ou I não. just leave her. Eu simplesmente deixo. She don't know it. They don't need to know if I have prayed or no. Ela não precisa saber se eu orei ou não. It's with me. É comigo. I don't talk about my prayer life. Eu não fico falando da minha vida de oração. It's me with God. É eu e Deus. You see, if you look at me, maybe you will say, but James, you are not praying. E aí alguém pode olhar para mim e dizer, James, você não está orando? But you don't know. Você não sabe. I walk in the street. Eu ando nas ruas. My mind is in God. Minha mente está em Deus. And I'm talking to Eu God. estou falando com Deus. I am praying. Eu oro. Nobody need to know about my prayer life. Ninguém precisa saber da minha vida de oração. Why? Jesus said, if you are praying, Por quê? Porque Jesus disse, se você estiver orando, don't pray like these people that wants to be seen praying. não faça como essas pessoas que querem ser vistas pelos outros. Go into your closet, Vai ao seu quarto, close the door, feche a porta and pray for me. Pray to me in secret. e ore a mim em secreto. And that's what I want to do. E é isso que eu quero que você faça. I don't want you to know what I'm praying. Eu não quero que você saiba o que eu estou orando. And sometimes I get so irritated. Às vezes nós ficamos tão irritados. I walk in the streets Eu ando nas ruas and I hear people praying in the church aloud with microphones. Enquanto eu estou andando nas ruas e passo às vezes em frente da igreja, eu ouço pessoas orando alto no microfone There's nobody in the church. e não tem ninguém na igreja. Why are they doing Por this? que estão fazendo isso? And sometimes God tells me. E às vezes Deus me diz. The other day I walked past a church and the ladies are kneel down and they are praying, praying, praying. E aí às vezes eu passo lá e tem uma pessoa, Some ladies, yes. algumas senhoras, e elas estão orando, orando, orando. And God said, look at them. E Deus fala, olha para elas. They bow their knees, Elas estão dobrando os seus joelhos, but they don't bow their hearts. mas elas não estão curvando o seu coração. Estão curvando os seus joelhos, mas não o seu coração. You see? Você vê? God knows what is in our hearts. Deus sabe o que está no seu coração. That's why God loved David. Por isso que Deus amava David. He was a man after the heart of God. Ele era um homem segundo o coração de Deus. He did things wrong. Sorry. He did terrible, Ele fez coisas erradas, but he just repented. mas ele se arrependia. So we need to have a heart to repent quickly. Então nós devemos ter um coração que se arrepende rapidamente. You know, I do something wrong. I sin all the time. Eu faço coisas erradas, eu peco. There's nobody that's without sin. Não tem ninguém que não peque. Sometimes I think a thing is wrong. Às vezes eu penso que é errado. I say, Lord, forgive me. I think wrong about somebody. Yes, I didn't or when I do something wrong. Ok. Às vezes eu faço algo errado e aí eu oro. Senhor, me The perdoa. same moment, No mesmo momento, Lord, forgive me. Senhor, me perdoa. You see, we are in this world, Nós estamos nesse mundo, but I repent. mas eu me arrependo. I don't want to do it, Eu não quero fazer isso. but it happened. Mas acontece. Sometimes I get angry. Às vezes eu fico irado. I shouldn't get angry. Eu não deveria ficar irado. I said, Lord, forgive me. E eu oro, Senhor, me perdoa. I was wrong. Eu estava errado. You see? That's what God wants from us. É isso que Deus quer de Your nós. heart, how is your heart? Como está o seu coração? Look at your heart. Olhe o seu coração, cuide do seu coração.
And we need, because when you start praying for people, you pray for yourself, Quando você ora pelas pessoas, você ora por você mesmo. you will start praying for other people. Sorry, I didn't understand. Quando você ora pelas pessoas, You will start praying for other people. quando você começa a orar pelas outras pessoas, It's going to flow. começa a fluir. Quando você ora por você, você também começa a orar pelas Because pessoas e you começa a know, fluir. the moment you needed prayer, Porque there was nobody to pray for you. Porque você sabe que às vezes quando você começa a orar por você, ninguém está orando por você. But you pray. Mas você está orando. And now you are going to help your brother, your sister to E pray agora for que them. você está orando por você, também você quer ajudar o seu irmão e sua irmã. E You orar por ele. understand? Está entendendo? Because it's the compassion of God. Isso chama compaixão de Deus. That's what I want to bring over you. Por isso que eu quero trazer sobre você. That Jesus has compassion. Que Jesus tem compaixão. It doesn't matter what you are doing. Não importa o que você tenha feito. He has compassion on you. Ele tem compaixão de você. He has compassion on him. Ele tem compaixão On sobre her, ele, sobre on ela, him, sobre over ele, you. sobre você. He has compassion. Ele tem compaixão. And we need to have E compassion. nós precisamos ter compaixão. That's why when we can understand it, Então, quando nós entendemos isso, we can pray nós podemos orar over them. sobre eles. Because the compassion of Por Jesus causa da compaixão de and the Jesus love of e do amor de Jesus Jesus in our heart em nosso coração, will drive us to pray isso nos leva a orar for one another. por um e pelo outro, It's the por uns aos love outros. of God. Esse é o amor de Deus. It's like a lady that is pregnant. É como uma mulher que está grávida. The baby is born. O neném vai nascer. Oh, I want to tell you something. Deixa eu te dizer algo. When I'm going to speak evil of her, Quando eu vou falar mal dela, oh, this one is going to be like a lioness. essa aqui vai ficar como uma leoa. Yes. You see? So when we are praying for each other, Quando nós estamos orando uns pelos outros, we are generating in the nós spirit. estamos gerando no Espírito. You will not allow somebody to speak evil of that E aí one. você não vai deixar que pessoas falem mal dessa outra. Because you are praying for them. Porque você está orando por ela. You are generating them. Você está gerando. Do you understand? Está entendendo? Eu vou saber que é bom para tosse quando eu mexer com ela. I will know what is good to coffee when I beat her. Do you understand? Eu vou saber o que é bom para tosse quando eu mexer com ela. And the same with Jesus. É a mesma coisa com Jesus. Jesus don't like we speak bad about one another. Jesus não gosta quando nós falamos mal uns dos outros. Because he loves you. Porque Ele te ama. He has saved you. Ele te salvou. He has paid the price for Ele you. pagou o preço por você. And for your sister E por and for sua your irmã, brother. por seu irmão. Do you understand? Está entendendo? It's the love of God. É o amor de It's Deus. the love of Jesus. É o amor de He Jesus. loves you. Ele te ama. He loves you. Ele te ama. You have to know that Você he loves precisa you. saber que Ele te ama. And when you know he loves E you, quando você sabe que Ele te ama, you know he wants you to be healed. Ele sabe. Quando você sabe que Ele te ama, você sabe que Ele quer te curar. He wants you to be free. Ele quer que você seja livre. He wants you to grow up. Ele quer que você cresça, That you come into ministry. que você vá ao ministério, What he has for you. o que Ele tem para você. That's why he's given you words Por isso que Ele te dá palavras to make you remember, para que você se lembre, to give you hope. para te dar esperança. Now it's just to need to have patience Agora você precisa ter paciência that you can inherit para que the você promises. possa herdar as promessas. Amen. Amém? I'm going to close. Eu vou terminar. There's a lady, you know, is there some time? Pastor? Yes, it's Okay. time. I distribute pamphlets Eu estava distribuindo panfletos in my city, na minha cidade. and I was walking in the street, Então, enquanto eu andava pelas ruas, and I put the pamphlets in the post boxes, então, enquanto estava colocando nos, como que a gente chama? Caixa de correio, os panfletos. and I saw a lady. She's I don't know if she still a fervent Christian, but I know she was a Christian, or she is a Christian. Quando eu fui colocar um panfleto, eu sabia que naquela casa, eu não sabia se era uma cristã fervorosa, mas sabia que era uma cristã.
And I felt in my heart, Aí eu senti no meu coração she's discouraged que ela estava desencorajada, desanimada, because of her children. por causa dos filhos. Because they were in the church and now they are not in the church. Porque eles iam na igreja, mas agora eles já tinham abandonado a igreja, o Senhor. And I just walk. E aí eu estava indo, andando. And the next week, Aí I do the same. na outra semana eu fiz a mesma coisa. And I was coming down, E eu estava vindo, and I go this way up. e ela estava vindo de um lado e eu fui But para o the outro. husband, he just ran to me to take the pamphlets. Mas aí o esposo veio na minha direção e pegou o panfleto. Tell him, you don't have patience. E aí eu falei para o esposo dela, você não tem paciência. I will go to your house. Eu vou na sua casa. You need to have patience. Você precisa ter paciência. So when I pass him, say you need to have patience because of the patience you can have the inheritance Porque ele of the falou, promises of God. quando você tem a paciência, você pode herdar as promessas de Deus. And last weekend when I passed there, Aí semana passada, quando eu passei lá, the man and the wife was not there, but the neighbor was there. o esposo e a esposa não estavam, mas o vizinho estava. And I told the neighbor, Aí eu disse ao vizinho, I want you to tell the lady eu quero dizer àquela mulher that God is faithful que Deus é fiel to bring forth His promises over your life. para cumprir as promessas na vida dela. Just believe it. Creia. You see, she need the word Ela precisava da palavra, because she was discouraged. porque ela estava desencorajada. And sometimes the church is full of people that are discouraged. E algumas vezes a igreja está cheia de pessoas desencorajadas. And when we are praying for people, Muitas vezes eu vou orar por pessoas you're going to have a word for them. You're going to have a e word for você them. precisa ter uma palavra de Deus para eles. Yes, go. Vá, diga uma palavra do Senhor. Yes, give them a word that Dê a can eles uma palavra do Senhor encourage them. para encorajá-los, Because we have to carry one another. porque nós precisamos levar uns aos outros, That's the sustentar uns love aos of outros. God. Esse é o amor de Deus. That's what Pastor Ronald talked last night Foi about. isso que o pastor Ronaldo disse ontem. We must carry the burden of one another. Devemos levar as cargas uns dos outros. Okay? Tudo bem? Be full of the Holy Spirit. A plenitude do Espírito Santo. We need to be full of the Holy Spirit. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. When are you full of the Holy Spirit? Quando você está cheio do Espírito Santo, What is the sign? qual é o sinal disso? Can you tell me what is the sign? Você pode me dizer qual é o sinal de To quando be você full of está the cheio Holy do Espírito Santo? That guy? Yes, that's one of the pink. Ok, é você mesmo. Você pode dizer para ele qual é o sinal de quando você está cheio do Espírito Santo? The love of God. Was you here tomorrow? Estava this hoje de morning? manhã? No. Okay. Não. Ó. What do you say about it? E você, o que você diz? O amor. Okay. They are right. It's the love of God. É o amor de Deus. It's not the prophecies. Não é profecias, It's not the gift of healing. não é o dom de curas, It's not talking in tongues. depois, moça, vamos lá. Okay, do you understand? It's the love of God. It's the sign to be full of the Holy Spirit. To be É o full amor of do love. Senhor que é o sinal de que você We está are cheio do Espírito Santo. You are transbording, Quando nós estamos cheios, transbordando desse amor, overflowing. overflowing. That is the love of God. Esse é o amor de Deus. That's the fullness of the Holy Spirit. Esse é a plenitude do Espírito Santo. And the gifts will flow. Isso vai levar você a fluir. And faith will flow. E a fé vai fluir. Yes, but faith flow through love. A fé flui através do amor. And the gifts flow through love. The gifts. E os dons fluem através do amor. Amen? Amém? Okay. Is there some people that are sick? Tem alguém nessa noite que está enfermo? Faz o sinal. That wants prayer? Okay, there's Quer one. oração ali. I want you quickly to Eu come. quero que vocês venham rapidamente à frente. Todos que querem oração por cura.